Como Joseph Stalin morreu? Joseph Stalin subiu ao poder como secretário-geral do Partido Comunista na Rússia, tornando-se um ditador soviético após a morte de Vladimir Lenin. Stalin forçou a rápida industrialização e a coletivização das terras agrícolas, resultando em milhões de pessoas morrendo de fome, enquanto outros foram enviados para campos de trabalho. Seu exército vermelho ajudou a derrotar a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Durante sua vida ele foi responsável por milhões de mortes. Mesmo com a saúde debilitada em seus últimos anos de vida, quando ele estava na casa dos 70 e se aproximando de sua própria morte, seus subordinados continuaram a cumprir suas ordens assassinas. Stalin era paranoico. Em seus últimos anos, sofria de arteriosclerose. Há uma teoria de que isso pode ter exacerbado seu temperamento, que se tornou cada vez mais selvagem à medida que envelhecia. Seu médico, Vladimir Vinogradov, notou uma mudança acentuada para pior na saúde de Stalin no início de 1952. Quando seu médico sugeriu que o ditador começasse a se afastar um pouco da vida política, Stalin ficou furioso e o prendeu. Durante todo o ano de 1952, vários médicos foram presos na União Soviética. Existia um forte rumor de que havia uma conspiração de médicos para matar e aterrorizar a população soviética, além de conspirarem para matar figuras soviéticas proeminentes. As consequências desse surto foi um grande antissemitismo por parte da população que começaram a enxergar nos médicos judeus os principais responsáveis. Stalin estava considerando seriamente um plano para deportar todos os judeus soviéticos para a Sibéria. Porém, nesse mesmo ano o ditador estava começando a sentir o peso de sua idade e a dizer a seus subordinados que não tinha muito tempo de vida. Seus colegas do partido, que tinham suas casas e escritórios grampeados pela polícia de segurança, estavam todos aterrorizados com ele. Em uma reunião do Comitê Central do partido em outubro de 1952, Stalin anunciou que estava velho demais para aguentar mais e pediu para ser dispensado de seu cargo de secretário-geral. Georgy Malenkov, na cadeira, empalideceu de medo de que os outros membros não se levantassem instantaneamente para protestar e exigir que o pedido fosse negado. Felizmente para ele, eles fizeram. Stalin deixou o Kremlin e foi passar seus últimos dias na sua residência em Kuntsevo, nos arredores de Moscou, em meados de fevereiro de 1953, pela última vez. Stalin havia sofrido uma série de pequenos derrames antes de 1953 e estava com a saúde em declínio. Na noite de 28 de fevereiro, ele assistiu a um filme no Kremlin, depois retornou à sua dacha, onde se encontrou com vários subordinados proeminentes, incluindo Beria, chefe da NKVD, polícia secreta, e Khrushchev, que acabaria por suceder Stalin. Eles saíram às 4 horas, sem nenhuma sugestão de que Stalin estava com problemas de saúde. Stalin então foi para a cama, mas só depois de dizer que os guardas poderiam sair de serviço e que não deveriam acordá-lo. Stalin normalmente alertava seus guardas antes das 10 horas e pedia chá, mas nenhuma comunicação veio. Os guardas ficaram preocupados, mas foram proibidos de acordar Stalin e só podiam esperar. Não havia ninguém na residência que pudesse contrariar as ordens de Stalin. Os guardas estavam com medo de perturbá-lo, por medo de que também fossem enviados para os gulags e possivelmente mortos. Eventualmente, tomando coragem para entrar e usando o posto de chegada como desculpa, um guarda entrou na sala às 22 horas e encontrou Stalin caído no chão em uma poça de urina. Ele estava indefeso e incapaz de falar, e seu relógio quebrado mostrava que ele havia caído às 18 horas e 30. Os guardas sentiram que não tinham autoridade para chamar um médico. Na verdade, muitos dos médicos de Stalin foram alvo de um novo expurgo. Então, em vez disso, chamaram o ministro da Segurança do Estado. Ele também sentiu que não tinha os poderes certos e ligou para Beria. Exatamente o que aconteceu a seguir ainda não é totalmente compreendido, mas Beria e outros líderes russos atrasaram a ação, possivelmente porque queriam que Stalin morresse e não os incluísse no próximo expurgo, possivelmente porque estavam com medo de parecer infringir os poderes de Stalin se ele se recuperasse. Eles só chamaram os médicos entre as 7 horas e as 10 horas do dia seguinte, depois de viajarem para Dacha. Os médicos, quando finalmente chegaram, encontraram Stalin parcialmente paralisado, respirando com dificuldade e vomitando sangue. Eles temiam o pior, mas não tinham certeza. Os melhores médicos da Rússia, aqueles que estavam tratando Stalin,
haviam sido presos recentemente como parte do expurgo e estavam na prisão. Representantes dos médicos que estavam livres e tinham socorrido Stalin foram às prisões pedir a opinião dos antigos médicos, que confirmaram os diagnósticos iniciais, negativos. Stalin lutou por vários dias, eventualmente morrendo às 21h50 do dia 5 de março. Sua filha disse sobre o evento: "A agonia da morte foi terrível. Ele literalmente engasgou até a morte enquanto assistíamos." Stalin faleceu no dia 5 de março de 1953. Uma autópsia revelou que ele havia morrido de uma hemorragia cerebral e que ele também sofria de graves danos às suas artérias cerebrais devido à aterosclerose. O funeral foi realizado na Praça Vermelha no dia 9 de março, na presença de uma enorme multidão, tão grande que alguns morreram esmagados. O colega veterano de Stalin, Vyacheslav Molotov, cuja esposa estava em um campo de prisioneiros onde era conhecida como Objeto número 12, elogiou o tirano morto. O mesmo fizeram Malenko e Beria, mas em particular Beria não escondeu seu alívio pela morte do ditador. O corpo de Stalin foi embalsamado e atualmente exposto com o cadáver de Lenin no renomeado mausoléu Lenin-Stalin. Após a morte de Stalin, muitas teorias da conspiração apareceram. É nítido que muitos queriam um ditador morto, porém nada foi provado. Stalin entrou para a história como alguém que conseguiu transformar a União Soviética numa potência mundial, dividindo o poder do mundo com os Estados Unidos, porém seus métodos acabaram fazendo com que ele hoje seja visto como um dos maiores tiranos que já existiu. E foi assim que Joseph Stalin morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.